Olá, o programa Autorretrato de hoje vai falar sobre a história de vida e trajetória política de um professor da USP e Unesp, mestre e doutor em matemática. Ele também foi funcionário do Banco do Brasil por 11 anos. Na política, fundou o PSDB em mais de 20 cidades paulistas. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, por 7 vezes, já foi relator dos projetos que tratam da lei de diretrizes orçamentárias por 9 vezes. O programa Autorretrato de hoje recebe o deputado Roberto Engler, do PSDB. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. A honra é toda minha. Vamos começar então contando a história do senhor pela infância. O senhor nasceu em São Paulo, capital, e acabou indo para o interior. Exatamente. A minha família toda é de São Paulo. Meu pai era gerente do Banco do Estado, então tinha que mudar de agência para cá, para lá, até que chegamos em Franca, quando eu tinha 5 anos. E a primeira coisa que meu pai fez em Franca foi comprar o jazigo dele, o Cemitério da Saudade, onde está lá com minha mãe e 2 irmãos. Ele chegou, ele sabia que ele queria ficar ali. Não saía mais. Então, cresci, aconteceu tudo na cidade de Franca. O interior é tão bom assim, deputado? É maravilhoso, né? Franca é uma cidade que não é uma metrópole, tem os problemas das grandes cidades, mas também não é uma cidade muito pequena onde faltam algumas coisas. Então é uma cidade que oferece muito para todos nós e é uma cidade muito gostosa de morar. É calma para passar a infância? O senhor tem irmãos, passou a infância toda lá? Nós éramos 10 irmãos, né? Hoje são 7 vivos, mas éramos 10 irmãos, uma família muito grande. Meu pai tinha muitas dificuldades financeiras para tocar tudo aquilo, mas tocou de maneira brilhante, maravilhosa. Foi um homem de família o tempo todo. Minha mãe muito dedicada, os dois muito amorosos, né? Então foi uma infância muito boa, muito bem vivida junto com os meus irmãos. Eu era de 10, eu sou o quinto. O quinto. O quinto. Irmãos mais novos, mais velhos? Então nasceram primeiro 5 homens, eu sou o quinto. Depois começaram a aparecer as mulheres. E as meninas eram todas ali controladas pelos irmãos mais velhos? Isso. Até hoje elas me cobram disso, porque naquele tempo o pai até mandava, vigia a sua irmã, tadinha. Os mais velhos tinham essa função, né? Toma conta do mais novo, ainda mais sendo as meninas. Mas era da época, né? Isso era da época, não acontece mais. E aí depois na juventude, deputado? Olha, o que marcou bem a minha vida foi a escola que eu estudei. Eu sempre estudei na mesma escola, chama Torquato Calheiro, Instituto Estadual Torquato Calheiro. Lá eu fiz o primário, eu fiz o ginasial, fiz o científico e ainda no científico eu sempre tive uma ligação com as ciências exatas, né? Matemática, física principalmente. Então eu comecei a dar aulas particulares na minha casa. Na garagem? Na garagem. Era uma coisa impressionante. Como é que surgiu isso? Olha, eu vou usar a garagem, a partir de agora ela é minha. Olha, na verdade foi uma vizinha, a Ana Maria, eu não sei se é mais a Ana Maria. Ela pediu que eu desse aulas de matemática para ela. Eu falei, eu? Mas como era uma família muito conhecida, eu tive que dar as aulas particulares. Eu atendi o pedido dela. E gostei. Então, eu comecei a dar essas aulas e era assim, todas as tardes, porque de manhã eu estudava, mas todas as tardes, até de noite, turma de 6, 7 alunos entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. O senhor tinha quantos anos? Nem me lembro, mas eram muitos alunos, né? 15, 16? Não, muito mais, porque cada turma tinha 6, 7. O senhor tinha quantos anos? Uns 15, 16, já dava tinha 15 aula para anos, toda 15 essa turma? Anos, tinha 15 anos. E ali, aquilo aconteceu, e é o seguinte, naquele tempo não tinha professores com formatura e tal. Então, a minha escola, Torquato Calheiro, queria que eu fosse professor de física da escola, né? Era uma honra, puxa vida, dar aula já tão cedo. Mas a legislação determinava que eu tinha que ter 21 anos. Antes de 21 anos não podia ser contratado. Então eu completei dia 9 de agosto 21 anos e no dia 15 de agosto já comecei a dar aulas de física
no Torquato Calero, né? Muitos alunos mais velhos que eu, né? E tem uma curiosidade interessante, que no terceiro científico, eu também dava aula, né? Tinha uma mocinha, né? Essa mocinha, eu dava aula naquela época de paletó e gravata, um jaleco por cima, era sério. Quando eu entrava na sala, todo mundo levantava, silêncio completo, e ali desenvolvia as aulas. E quando eu passava na carteira dela, eu deixava 2 balinhas Piper para ela. Né? Balinha Piper? Naquela época era bala Piper, eu nem sei se existe mais isso. Era gostosa a bala? Ela de hortelã, né? E depois, na saída, a gente saía, eu tirava o jaleco, saía de paletó e gravata, pela porta da frente. E lá era assim, no portão de baixo saíam os homens e no portão de cima saíam as mulheres. Não podia sair juntos. Separados. Separados. Então ela saía lateralmente, eu saía pela porta da frente, na esquina nós nos encontrávamos, eu pegava na mãozinha dela e descíamos até a praça principal de Franca de mãozinha dada, onde dali eu ia para casa, ela ia para a casa dela. E essa aluninha hoje, nós vamos completar, dia 7 de janeiro, 50 anos de casado. 50 anos de casado. Vocês se conheceram na escola? Não, nós conhecemos um pouco antes, né? Ali, na escola, a coisa intensificou um pouco mais. Porque aí tinha mais contato, tinha oportunidade de dar balinha. Da balinha e tal. Então, intensificou um pouco mais ali, né? Então, eu digo assim que a educação, para mim, foi tudo na minha vida. Eu vou contar mais algumas coisas para você depois. Por favor. Mas, por exemplo, ela me deu a família, não é? A escola me deu a família. Eu casei com a Eliana. A Eliana, estou casado, vou completar agora, bodas de ouro, 50 anos de casado. E foi um período muito rico na minha vida. Foi o mais rico, eu acho. Foi quando eu fui professor do Torquato Calero de Física. Sabe? Eu fiquei 11 anos lá, dando aula. E eu acho que eu nasci para isso. Todo mundo adorava as aulas, todo mundo acompanhava. Até hoje os alunos encontram comigo. Eu até percebo o seguinte, que eu estou assim, fisicamente bem, não estou? Estou bem, né? Fisicamente bem. O problema é que meus alunos estão ficando velhos. Esse é o problema. Mas foi um período muito rico da minha vida. Aí depois, eu fui ser professor da economia, fui ser professor, fui rodando, fui vice-diretor da Faculdade de Pestalozzi. Foi estudando também, né, deputado? Aí um dia um amigo, eu estava no Banco do Brasil, e um dia um amigo entrou, foi lá no fundo falar comigo, falou, por que você não faz pós-graduação? Não, antes. Antes eu precisava, não exigia um título, mas eu precisava adquirir o título. Então eu fui fazer matemática numa escola de Passos, que é próxima a Franca. Mas era curioso, eu estava no Banco do Brasil, lá pelas 4h30 o gerente chegava para mim e falava, pode ir. Aí eu passava em casa, pegava uma garrafinha de coca com um Toddy, um sanduichinho preparado pela Eliana, e pegava o meu Fusca em estradas que não eram asfaltadas ainda, e ia tomando meu Toddy, comendo meu sanduíche. Era o jantar, né? Era o jantar para poder, poder trabalhar e estudar. Mas só tinha aula sexta-noite e sábado de manhã. Era curioso, né? Então, a gente assistia às aulas, depois voltava. Aí eu passava na fazenda, que fica em São Tomás de Aquino, Minas Gerais, sabe? Mas é entre Passos e Franca. Ali a Eliana estava com os pais, ali eu aproveitava para namorar um pouquinho, né? E completei em Passos, adquiri a minha licenciatura em matemática. Mas aí, voltando, um amigo, que foi lá um dia, um amigo, não tinha nem tanta proximidade com ele, mas não sei por que ele entrou no banco, foi no fundo, falou, por que você não faz pós-graduação? Eu falei, mas o que é isso? Eu não sabia o que era. Não, pós-graduação, mestrado, não sei o quê, mas onde é que tem isso? Continuamos? Pode continuar, deputado. E aí, ele me falou, lá na USP. A USP tem
mestrado, doutorado, matemática, né? E eu fui. O reitor da USP naquela oportunidade era casado com uma francana, um amigo meu, muito amigo meu. E eu não sabia o que falar com ele. Aí eu tinha um lugar que vendia livros lá. Eu comprei um livro, pus debaixo do braço para mostrar para ele que era importante. Um livro já dá uma... faz parte. E ele pegou o livro, quando eu conversei com ele, pegou o livro e falou, mas você gosta de estatística? Eu falei, nunca vi mais gordo. O livro era de estatística, eu nem conhecia isso. E falei das minhas pretensões, ele falou, olha, eu tenho imenso prazer de recebê-lo aqui na USP, mas por que você não vai para São Carlos? São Carlos abriu a matemática, a USP abriu a matemática, e eles estão iniciando os programas de pós-graduação. É uma orientação, e eu fui para São Carlos, e lá conheci o professor Leubel, que foi meu orientador. Quando ele me viu, ele deu risada, né? Mas como precisava de aluno, naquela época está faltando alunos de pós-graduação, senta aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos fazer. Vamos ver o que vai acontecer. E eu me dedicava muito. Eu estava no Banco do Brasil, tinha que estudar matemática em livros escritos em inglês, eu tinha um dicionário do lado, uma criança numa perna, outra criança na outra perna, balançando aqui, olhando o dicionário e tentando interpretar as questões de matemática. E com esse esforço, eu sempre fui muito bem. Eu tirava A em todas as avaliações e todas as disciplinas que eu fui fazendo e acumulando créditos, né? Sempre com o apoio da família, né, deputado? Total. A gente está mostrando algumas fotos aqui. Queria que o senhor comentasse. Olha, bom de que bola, época hein? foi. Era o senhor jogando bola aqui em Franca? Não, em Franca, Era bom de bola, deputado? Bom de bola. Dava tempo para tudo isso? Dar aula, estudar? Botinudo. Mas eu adorava. Jogava em que posição? Quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Mas era... Então, Vou mostrar mais foto. Eu acho que a gente passou uma foto bonita. Agora há pouco o senhor está, inclusive, com a Eliana. Aí eu tô com... O meu inspirador em política, foi ele que me fez entrar em política. Eu quero contar essa história também. Vamos contar, pode ficar à vontade. Olha só, ladeado por dois grandes políticos nós tivemos, né? Essa foto linda, né, deputado? A noivinha, né? Ela é linda até hoje, tá vendo? Então. Esse aqui foi no dia do casamento, né? Dia do casamento. Pela roupa da Eliana. Eram novinhos, né? Ela não tinha cabelo branco, né? Tá vendo? Então, já 50 anos, vão 50 anos, né? Vamos mostrar mais fotos. Aí o senhor... já visitei já é mais alguma recente, cidade, né? Já é mais recente. Sempre com alunos, nas escolas. Isso eu adoro. Incentivando. Na verdade, eu adoro gente. Eu acho que quem não gosta de gente não devia participar da vida pública. Sabe? Porque a matéria que você trabalha com ela são pessoas. Em sociedade a gente convive, né, com as pessoas, a gente tem que gostar das pessoas. Tem que gostar. Né? A política, segundo o nosso Papa Francisco, é uma atividade maravilhosa, porque é através dela que você faz o bem para as pessoas. Né? É sair de você mesmo e pensar que no outro também é filho de Deus e que pode precisar de ajuda. É assim que eu vejo a atividade política. Deputado, o senhor olha só a família. Ó. Essa é a família toda? Olha, ó, o senhor Engel e Dona Nazaré no centro, meu pai e minha mãe. Aqui. Irmãos todos aí casados com suas esposas, irmãs. Seus filhos também estão nas fotos? Não, nesse tempo eu não era casado ainda, não era casado. A Eliana ainda estava para aparecer. Estava para aparecer. Estava para aparecer exatamente, nas carteiras lá da escola. Então, é a sobrinhada tudo, hoje é tudo crescido, tudo... Família grande, né, deputado? Se eu não me engano, foi quando meu pai fez 25 anos de casado, 12 de prata do meu pai. Eu acho que foi essa foto aí. Aí já é a minha família, a foto mais recente. Os filhos. Eu tenho, lá por cima, eu tenho o meu genro, é o melhor genro que eu tenho. É o único, né? Porque eu sei que o senhor só tem uma filha. Aí, o segundo é o meu filho Beto, aqui é o meu neto mais velho, Guilherme, aqui é o Caco, que acabou de ir para o Peru, trabalhar lá há uns tempos,
o outro meu filho. Esse aqui é o Alex, que é o filho que caiu no meu quintal, com a graça de Deus. Aqui é a minha filha única, casada com o Ricardo. Ana Paula, médica, os dois são médicos. Ali tem a Jo, minha nora, que está no Peru com o Caco. A Eliana, minha esposa. A Sandra, que é a esposa do Beto, lá em cima. E os filhos. Já está tudo grandão já. Tá tudo Uma meninada linda aqui embaixo. É, O senhor tem um filho do aqui coração? São os netos. Aqui são, Aqui são os então, netos. a criançada linda aqui, né? Deixa eu Olhos me claros. contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, já estão 6 Estão netos. estão seis. Já São estão 6 netos, 4 filhos. Até hoje, né? 6 netos. O senhor tem um filho do coração, deputado? Bem, esse é do coração. Como é que ele aconteceu na vida do senhor? É uma história muito interessante, porque eu tenho um rancho e o zelador do meu rancho, eu tinha 2 sócios, eu não ia no rancho, então eu não conhecia o zelador. Quando eu resolvi um dia o rancho, eu perguntei, e o zelador é bom? Não, é muito bom, mas parece que está nascendo uma criança lá. Aí eu fui para o rancho, cheguei lá, falei para ele, faz uma visita na casa dele, do zelador, pergunta como é que está a família, parece que ela deu à luz. A Ana foi lá e voltou horrorizada, falou, ela está muito doente a mulher. O que foi? Aí vimos que ela estava mal, interrompemos tudo, pegamos a mulher, levamos para Franca, internamos na Santa Casa, ela estava com tuberculose. Aí virou A mulher do zelador. A mulher do zelador, que tinha acabado da luz. E ali virou aquela confusão, como é que faz, como é que não faz. E a criança que nasceu? A Eliana falou, deixa que eu tomo conta. Então pegou a criança e levou para casa. É o Alex, tá certo? Aí teve uma história, ela ia para Bauru, saiu de Bauru, sei que no fim ela ficou boa. Ela sarou. E é claro que ela ficou doida por causa do filho. E tudo bem, o filho está aqui, mas aí ela falou, nós queremos que vocês sejam os padrinhos dele. Então batizamos o Alex, viramos padrinhos. E aí eu fiz uma proposta, não sei se foi válido, eu acho que foi muito válido, porque eu falei, compadre, você não quer deixar o padrinho tomar conta da criança? Porque ele era o quinto filho. Eles estranharam, falaram, então tá bom, deixa vocês tomarem conta do Alex. E depois disso eles tiveram mais 4 filhos, né? Total de 9. 9 filhos. E o Alex foi ficando conosco, quer dizer, o Alex foi uma adoção, que acabou virando uma adoção, né? Hoje é adotado mesmo, tem o nosso nome, mas que tinha 2 pais e 2 mães, né? E acabou vivendo a vida toda comigo, hoje tem 33 anos, né? Então foi uma bênção para todos nós. Deputado, o senhor falou que são 2 médicos. Nenhum seguiu a carreira política, né? Qual a formação? O que os filhos... E eles pediam conselhos? Como é que foi aí essa fase da vida da família? Eu não posso dizer que nos meus antepassados ninguém tenha participado de política, porque Paulo Setúbal, eu venho de lá. Paulo Setúbal era tio da minha mãe, tá certo? Então ele foi político, mas eu não tenho mais pessoas para contar que participaram da vida pública. A política caiu em mim sem querer, muito sem querer, né? E nenhum outro filho meu seguiu também. Então eu sou o único na família que resolveu participar dessa história. Quer saber a história? Como foi? O senhor quer contar? Vamos lá. Eu acho muito interessante. Eu acho, né? É porque a política, cara, eu detestava. Quem falasse em política comigo, eu queria sair da roda. Eu queria saber como é que ia ser a escalação da seleção brasileira, não queria saber mais nada. Era esporte, o senhor só se interessou por futebol? Jogou basquete, vôlei, alguma coisa ou não? Quem? Basquete, vôlei? Olha aqui, ó. Aqui. Olha lá, aqui basquete. O senhor é esse aqui? Isso, e o que está em cima é o Hélio Rubens, né? Que, tão famoso, isso aí, né? Aquele irmão Carlos que já faleceu. Então esse era o assunto que o senhor queria falar? Não, peraí. Não, mas nas rodinhas, quando o pessoal queria falar de política, queria o senhor queria falar de esporte, a política não venha falar comigo, não, né? E como no decorrer da vida, depois que eu fiz o pós-graduação na USP,
né, fazendo crédito, viajando todo sábado. Aí eu me transferi para São Carlos. Eu fui morar 6 anos em São Carlos e ali eu fiz o mestrado e fiz o doutorado, né? Completei o curso. Mas numa das viagens para Franca, porque a gente morava em São Carlos, nós ia passear. Um amigo meu falou, vamos participar de uma reunião. Ué, vamos, o que é? Política. Eu falei, de jeito nenhum, não quero saber disso de jeito nenhum. Não, ele me insistiu tanto que me levou. Era uma reunião na casa de um amigo e era um período pré-eleitoral, municipal, né? E aquele assunto chato lá, eu tendo que ouvir. E no final me fizeram sair candidato a um negócio chamado vereador. Eu não queria Um de negócio jeito chamado porque o senhor não tinha a mínima Nossa, afinidade, pelo visto. Não sabia nada disso aí. E insistiram. E acabei saindo lá. Saí candidato a vereador e não sabia fazer campanha, estava em São Carlos, não sabia que podia pedir afastamento para fazer campanha. Até, no final, você não vai pedir afastamento? Pode. Aí eu saí, estava no final da campanha, né? E aí eu não sabia fazer campanha, como é que faz isso aí? Aí eu pegava a lista telefônica, esse aqui foi meu aluno, aí ligava para ele, falei, ó, precisa ser candidato a um negócio chamado vereador aí, se você não tiver quem votar, eu tô aí, né? Foi a campanha que eu fiz. E depois, no final, teve uma parte que eu gosto tanto de contar, porque foi maravilhosa. Naquela casa que eu fiz a reunião do assunto chato chamado política, como era um período pré-eleitoral, tinha uns candidatos a vereador. Eu não abri a boca, falar sobre o que eu não entendo, né? Mas tinha um rapaz lá, que quando tinha uma carne de pescoço, chama, quem quer ir no bairro, bater de porta em porta para falar que tem comício hoje lá no bairro? Ninguém levantava o braço, ele começava a levantar o braço e falava, você. E quem quer ir na fábrica Samelo? Eu filé mignon. Já era na outra fábrica coisa. Samelo, 3.000 funcionários para passar nas bancadas e cumprimentar todo mundo levantava o braço, ele tentava levantar e não conseguia. Então eu peguei, um dia resolvi falar na reunião. Quando até assustaram, o Roberto vai falar. Falei, ó, vocês falam que isso aqui é uma família, né? Coisa nenhuma. E esse moço aqui, ó, carne de pescoço é só para ele. Filé mignon, ele tá fora. Então vocês não estão, não é família, coisa nenhuma. E vou falar uma coisa para vocês. Daqui para frente eu vou fazer campanha para ele e vou votar nele. Pois dali para frente, nós entrávamos numa fábrica de calçado, eu entregava o santinho, né? A pessoa falou assim, mas isso aqui não é você. Não, é aquele moço, ele é muito bom candidato, pode votar nele. O senhor fez campanha para o outro. Fazer campanha para o outro, né? E confesso que não foi fácil na hora de votar, você está sozinho. Ninguém está vendo. Ninguém né? está vendo. Eu tive uma tentaçãozinha, né? Mas falei, não, minha palavra tem que estar acima de tudo. Bomba, votei nele. Então eu nunca votei para mim vereador. E quando acabaram as eleições, eu fui o 5º mais votado de Franca. Então aí queria te falar, quem é que me elegeu? Foram os ex-alunos, como a educação me deu a família, agora me deu a atividade política, tá certo? E meu pai, satisfeito, orgulhoso, e eu saí correndo para a Câmara, dá uma bibliografia para mim, eu quero ler livro, o que é esse negócio que eu ganhei? Eu não sei como é que faz. Então, a minha vida política começou desse jeito, sem querer. Aí, nos 6 anos, um mandato de 6 anos, nos 2 do meio eu já fui presidente da Câmara. No final do mandato, eles quiseram que eu saísse candidato a prefeito, aí eu já entendi um pouco mais, fui candidato a prefeito, foi contra um concorrente que uma pessoa maravilhosa, tinha sido prefeito, tinha sido deputado, era carismático, e eu tinha sido o quê? Presidente da Câmara, né? Ele saiu com 70%, e eu saí com 1%, né? E foi a campanha mais linda que eu já fiz na minha vida, né? Aí o senhor já entendia, Linda, já linda. gostava? Não, ainda não. Foi uma campanha linda, porque sai todo mundo na rua cantando, a música até hoje o pessoal canta.
alguém já com 40 anos, 35 anos, começa a cantar a música daquela época. Saímos com as bandeiras na rua. Eu entrei em todas as casas de Franca. Eu emagreci 10 quilos. Eu gastei 2 tênis, certo? Eu vi todas as misérias das casas de Franca. E aí eu chegava na casa, tá lá o dono da casa aleitado lá, não levantava mais há quantos anos e tal. E foi aí que eu aprendi a importância da política. Não foi ao longo dos 6 anos de vereador. Foi nessa campanha que eu aprendi como esse povo precisa do político. Então, o Maurício, que era meu concorrente, que faleceu há pouco tempo, ele foi caindo, eu fui subindo, foi caindo, foi subindo, eu perdi por 2 pontos. Foi 34% a 32%. Mas eu tive uma grande lição. A maior lição de política que eu tive na minha vida foi essa campanha. Aí eu falei, acabou. Parei, abri um escritório em Franca, andava na rua e todo mundo, ô deputado, ô deputado, ô deputado. Eu falei, o que é isso? Com a votação que você teve, você tem que ser deputado. Então, 2 anos depois, uma eleição, né, de deputados, senadores, e governador e presidente, eu saí deputado e só a Franca já me elegeu. Já são 7 explodiu. mandatos. E estou aí com 7 mandatos hoje, 27 anos de deputado. Essa foi a carreira política. Falamos um pouquinho de tudo, né, deputado? A família é tão importante, 4 filhos, 6 netos, né? Todo esse começo, a aluna que virou esposa, né? O filho do coração. O filho do coração, tá vendo? O esporte, a importância da educação na vida do senhor. Foi tudo para mim, até hoje, né? Aqui na Assembleia, digamos que a vertente mais importante minha é a educação e a assistência social. Gosto muito de assistência social também. Maravilha. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente, contando um pouco da sua vida particular, né? Abrindo um pouco das histórias particulares do senhor. Eu que agradeço, cara. E depois, se quiser, eu continuo. Mas Com eu tive um certeza. prazer aqui de falar com vocês. E eu tenho muito orgulho de falar da minha história. Muito orgulho, porque foi tão bonita, né? Você olha para trás, foi tudo tão bem feito, tão bem construído. E eu acho que eu estou aqui como instrumento, eu não vejo a política de outra forma. Se eu não estiver servindo as minhas comunidades, as minhas cidades, as minhas pessoas, eu espero que me expulsem da política, mas enquanto estiver servindo também não tem muito o direito de falar que eu não vou continuar. Enquanto for útil, eu devo continuar. Maravilha, parabéns pela história. Obrigado, cara. O programa Autorretrato fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.